ou por dissolução em um solvente ionizante, água, eletrólise em solução. Veja, esse texto é fundamental para fechar a ideia passada. E ele abre o novo caminho a ser seguido. Lembrar a você que a eletrólise pode ser feita de duas formas diferentes. Como eu tinha já dito lá no iniciozinho, você prestou atenção, pode ser feita com uma substância no seu estado líquido, fundida, ou com a substância dissolvida em água, o que vai ser uma solução aquosa. Daí você tem dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea e a eletrólise em meio aquoso ou solução aquosa. Vamos inicialmente falar sobre a eletrólise ígnea. A eletrólise ígnea necessariamente funciona de que forma? Ponto 1. A gente sabe que as substâncias, mesmo as iônicas, elas não têm íons livres quando no estado sólido. Por isso, o que se precisa fazer? Pegar essa substância, aquecê-la, até que ela passe ao estado líquido. Então ela é ígnea porque ela acontece com a substância fundida. E para pensar. Se eu pegar, por exemplo, um sal qualquer, o NaCl, por exemplo, quando fundir essa substância, eu vou ter no estado líquido o íon Na+, o cátion, o íon Cl-, o ânion. Eles agora vão ter liberdade de movimento. Então agora eu posso fazer a eletrólise. Então é importante frisar que a grande característica da eletrólise ígnea é que ela ocorre com substâncias fundidas. Ela tem a substância passada ao estado líquido. Vamos ver a eletrólise ígnea do NaCl. Veja, como sempre, você tem a bateria, o gerador, o cara que vai fornecer os elétrons, gerando aqui o polo negativo do teu processo. Por outro lado, você ligou ao polo positivo, que vai ser o outro eletrodo. Aqui dentro, como eu te disse, você tem o NaCl fundido, o NaCl no estado líquido. Ou seja, cátion sódio, ânion cloreto. Como aqui está o polo negativo, ele vai atrair o cátion sódio, que é Na+1, e ele sofrerá redução, se transformando em sódio metálico, que é o Na0. Por outro lado, o eletrodo positivo vai atrair o cloreto, que é negativo. Ele sofrerá oxidação e vai se transformar no gás cloro, Cl2. E liberar elétrons que serão devolvidos à bateria. Bem, então entenda. 1. Eletrólise ígnea depende de uma substância no seu estado líquido ou fundido. 2. O gerador fornece elétrons pelo polo negativo, que será chamado aqui de cátodo, onde ocorre a redução. Por outro lado, o outro eletrodo será o polo positivo, que você vai chamar de anodo nesse caso, onde ocorre a oxidação. E o elétron é devolvido. Então não se perde, não se gasta energia, você troca. O gerador forneceu e a solução devolve. Há uma troca de elétrons no processo. Por isso alguém perde e alguém ganha esse elétron. Daí a oxirredução. E uma coisa importante, em relação ao processo já estudado, chamado de pilha, o que muda na eletrólise é que, por uma determinação do próprio gerador, o anodo e o catodo mudam de polo. Aqui, observa você, o catodo passa a ser negativo e o anodo passa a ser positivo. Lá na pilha era invertido. Anodo era negativo e catodo positivo. Mas esse é um outro momento. Aqui a eletrólise é o funcional para a gente. Vamos ver como é que ficam essas reações. Vem comigo. Você tinha no início o NaCl, que ao ser fundido, gerou o cátion sódio,
e o ânion cloreto. Dando prosseguimento à reação. O cátion sódio recebe o elétron do gerador e sofre redução formando o sódio metálico. Se ele sofre redução, ele é o cátodo. Lembra? Consoante com consoante. Vamos olhar o outro lado. O cloreto, gerado na fundição do NaCl, libera 2 elétrons e se transforma em cloro gasoso. Se ele libera elétrons, sofre oxidação. Se sofreu oxidação, ele é o anodo. Vogal com vogal. Então aqui você olha no contexto geral o procedimento, a reação acontecendo. Você fundiu, gerou os íons, o teu cátion sofre sempre redução, o seu ânion sofre sempre oxidação. Então você tem um conjunto de reações que ocorreu. Dando prosseguimento, vamos lá. No cátodo, você teve a redução do sódio. No anodo, você teve a oxidação do cloro. Os elétrons liberados pelo cloro foram consumidos pelo sódio. Eles deixam de existir. O que você tem como reação global do processo? O íon sódio e o íon cloreto, ao sofrer oxirredução, provocada evidentemente, geraram sódio metálico e gás cloro. Isso então é a eletrólise do NaCl. É o que você vai produzir a partir da estimulação por corrente elétrica, a passagem da corrente elétrica no teu circuito. A oxirredução vai gerar esses produtos. É esse o aspecto necessário aqui. Entender o que aconteceu, quem oxida e quem reduz e o que se produz nesse processo. Vamos ver agora a eletrólise em meio aquoso. Esse é o segundo caso de eletrólise. Você acabou de observar como funciona a eletrólise ígnea. Você agora vai entrar no outro aspecto, a eletrólise em meio aquoso. Nesse caso, o que muda para a gente? É uma substância que foi dissolvida em água. Então você vai ter ali na célula a substância na forma de íons, o seu cátion e o seu ânion, mais a água que também está ionizada. Então você tem o hidrogênio e a hidroxila da água. Então a diferença é que agora naquela solução vão ter pelo menos 2 cátions e 2 ânions. Quando você liga o gerador, um tem que reduzir e um tem que oxidar. Então agora você tem necessidade de uma situação. Saber qual dos 2 cátions é que vai reduzir e qual dos 2 ânions é que vai oxidar. Para isso a gente precisa olhar a descarga dos íons, a facilidade de descarga desses íons. Então olha só, ordem de descarga é a prioridade de descarga de cátions e ânions. O que a gente observa é que normalmente tem que ser feita uma escolha. E existem elementos, estruturas, que facilitam muito mais a saída de elétrons do que outros. E outros recebem com muito mais facilidade elétrons do que outras estruturas. O que ele vai fazer ali é te mostrar justamente isso. Quem eu vou escolher para fazer a oxirredução, se eu tiver vários íons naquela solução? Vamos olhar essa descarga. No caso de cátions, metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, metais alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio e alumínio, têm menor facilidade do que o íon hidrogênio. Então, se eu tivesse que escolher entre o cálcio e o hidrogênio, é o hidrogênio que descarrega. Se eu tiver que escolher entre o sódio e o hidrogênio, é o hidrogênio que descarrega. Agora, os demais metais têm mais facilidade do que o hidrogênio em sofrer redução. Então, manganês, zinco, ferro, níquel e os nobres, cobre, prata, mercúrio, ouro, muito mais facilidade em descarregar do que o hidrogênio. Então, essa é uma sequência de facilidade de descarga.
quando eu falo descarga, de sofrer o processo de oxirredução. Vamos olhar os ânions. Olha lá. Os ânions oxigenados, NO3-1, SO4-2, o clorato, o fluoreto mesmo, tem menor facilidade que a hidroxila. Então, se eu tivesse que escolher entre o sulfato e a hidroxila, é a hidroxila que descarrega. Porém, se eu tivesse um ânion não oxigenado, halogenetos, cloreto, brometo e iodeto, ou o hidrogênio sulfato, esses têm uma facilidade maior que a hidroxila. Então, numa sequência de descarga, o que você percebe, tanto nos cátions quanto nos ânions, é uma disputa entre o hidrogênio e a hidroxila. Porque se a tua solução é aquosa, é uma substância em água. Ou é o cátion da substância ou é o hidrogênio. Ou é o ânion da substância ou é a hidroxila. Então, se eu fixar a ideia do hidrogênio e da hidroxila, e observo então melhor quem é que dá preferência de descarga. Vamos ver um exemplo. Eletrólise aquosa do NaCl. Você viu anteriormente o esquema da eletrólise ígnea do NaCl. Em comparação, agora você vai ver a eletrólise aquosa do NaCl. Vamos perceber o esquema e depois é muito importante você observar a comparação para até caracterizar as diferenças. Vamos ver. Nesse esquema você percebe ter o NaCl dissolvido em água. Vamos lá. Se ele está dissolvido em água, ele, NaCl, está na forma do cátion sódio e do íon cloreto. A água está gerando o íon hidrogênio e o íon hidroxila. Só que aí eu paro para pensar. Eu tenho o cátion sódio e o cátion hidrogênio. Quem vai descarregar? Eu tenho o íon hidroxila e o íon cloreto. Quem vai descarregar?